Vamos lá. Outra coisa, gente, lembra que eu falei pra vocês, tá? Que o que aconteceu agora com os Estados Unidos tá obrigando vários setores a caírem no colo, tem que pedir socorro pro PT. E aí o agro tentou ficar meio que neutro, porque o agro tem que cuidar do interesse da agricultura, a Confederação Nacional da Agricultura e a Frente Parlamentar da Agricultura estão tendo que jogar, é um jogo difícil contra um governo hostil a eles. Aí foi eles começarem a se defender porque o governo Lula quer usá-los, estão sendo atacados. E eu preciso trazer isso pra vocês, veja só. A CNA soltou uma nota, tá? A nota é: a economia brasileira à margem de uma agenda política sequestrada. A CNA manifesta sua preocupação com o cenário atual em que, enquanto o Brasil real tenta recuperar sua economia, atrair investimentos, abrir mercados e gerar empregos, a política nacional insiste em girar em torno de uma pauta estéril, paralisante, marcada por radicalismos ideológicos e antinacionais. A presença dessa agenda como prioridade, inclusive nas relações internacionais, ficou ainda mais evidente com a carta do presidente Donald Trump, um gesto simbólico, mas que reverberou nas instituições brasileiras e criou novo ruído na imagem do país no exterior. O Brasil, que deveria estar consolidando sua posição como fornecedor estratégico de alimentos, energia líquida e minerais críticos, voltou às manchetes internacionais não por suas oportunidades, mas por suas crises políticas pessoais internas. Perfeito. A verdade é que o Brasil tem sido governado direto ou indiretamente por uma obsessão com o passado. O Congresso Nacional, pressionado por suas bases políticas, perde tempo em disputas e manobras que têm pouco a ver com seus interesses econômicos do país. O Judiciário, por seu turno, também tem sido envolvido em um antagonismo institucional que, embora muitas vezes necessário, alimenta uma instabilidade constante. O governo atual é muito culpado também. Em vez de assumir a liderança de uma agenda pragmática e pacificadora, optou por abrir feridas políticas, reforçando o antagonismo e muitas vezes tratando como adversários como inimigos. Essa escolha tem custo. A confiança empresarial, a previsibilidade regulatória. Beleza, eles estão metendo pau ali no PT. Aí eles terminam, né? É preciso que alguém diga o óbvio. A economia não pode continuar sendo refém de narrativas políticas que alimentam extremos e paralisam decisões. O Brasil precisa voltar a olhar pra frente. Isso exige maturidade de todos os lados. A política precisa corrigir essa grave crise. Beleza, foi a nota da CNA no dia 15 de julho, anteontem. Aí houve uma crítica. Aí adivinha o que aconteceu? Mano, o governo traz Reinaldo Azevedo pra dar-lhe... Vamos ver o que ele falou da nota da CNA. Tô curioso pra ver. Que essa é uma nota da CNA... que é um vomitório mentiroso, que eu vou provar agora. A Confederação Nacional manifesta a preocupação: enquanto o Brasil real tenta recuperar sua economia, atrair investimentos, abrir mercados e gerar empregos, a política nacional insiste em girar em torno da pauta estéril. Mentira! Mentira! O presidente que mais abriu mercados pra vocês, se bem que não é pra vocês, né? Quem são vocês da CNA? Vocês são aqueles que estavam em Brasília? Ou vocês viraram o aparelho do bolsonarismo? Falar que a CNA, que assim, passou um inferno na mão de agricultor que tentou sabotar a CNA por anos. Eram eles que estavam no 8 de janeiro, pelo amor de Deus. E assim, o Reinaldo sabe disso. O Reinaldo sabe que não é a CNA. A CNA nunca teve envolvida nisso. Ele sabe disso. Mas aquela coisa de jogar assim, o agro. Não, é o agro tava... Não era. A AproSoja não é a CNA. Pra dar um exemplo bem claro, a AproSoja e a CNA são coisas diferentes. Vamos lá, pode dar o play. Que é um hub internacional. Pro mercado de carne, por exemplo. Quantos acordos comerciais na área do agro o Lula celebrou? A presença dessa agenda como prioridade... Vamos lá. Quantos acordos... Obrigação deles celebrá-los e continuidade de uma trajetória de celebração de acordos comerciais que tinham um produto altamente competitivo, que é basicamente o que sustentou o próprio governo Lula e as políticas populistas dele por anos, que era a única coisa que o Lula poderia fazer. Você tinha um produto altamente competitivo que ia trazer divisas pra você. O governo Lula fez, o governo Fernando Henrique fez, a Dilma fez, o Temer fez, o Bolsonaro fez. Todos fizeram. Se todos fizeram, não é por mérito deles. É talvez por mérito da produção nacional e da organização da própria agricultura brasileira. Que tem mérito do agricultor e da organização política que o agricultor faz. A real é o seguinte: o agricultor brasileiro, inclusive a CNA, se impôs até no governo da Dilma. Tinha a Cátia Abreu, quando ela ainda estava do lado do agro, ela se meteu no governo da Dilma justamente para defender ali a época o agro. Não é, assim, se a defesa do agro e agro vendendo bem em todos os governos, desde a redemocratização, é uma rampa de vendas, talvez não sejam os governos os responsáveis, mas o próprio agro, porque a única constante é essa. A agenda do passado, que passado estéreo? Os golpistas? Vocês não querem punir golpistas? Mesmo quando o MST ocupa terra devoluta... Terra devoluta? O PT bancou uma política de guerra no campo contra agricultores. A gente não vai ficar levantando imagens, né? Todos os abrios vermelhos. Assim, começo de 2023 já voltou a ter essa putaria. Aí o uso de indígenas pra invadir terra de agricultor produtivo. A gente foi até a Bahia, mostrou, tem vídeo nosso na Bahia mostrando isso. Vamos lá. Que eles sejam condenados por terrorismo. Mas vocês querem que os ataques às respectivas sedes dos três poderes e tentativa de golpe restem impune. E de joelhos pro Donald Trump. A presença dessa agenda como prioridade, inclusive nas relações internacionais, ficou ainda mais evidente com a carta do presidente Donald Trump. Um gesto simbólico, mas que reverberou nas instituições. Simbólico! Se tiver
Tarifa de 50% é simbólico. Quem foi que redigiu esse lixo? Os frigoríficos do Mato Grosso do Sul suspenderam a produção. Quem foi que redigiu esse lixo? A verdade é que o Brasil tem sido governado direto ou indiretamente por uma obsessão com o passado. Qual? Os 14 ministérios que o Lula distribuiu para partidos do Centrão? O Plano Safra Recorde? Obsessão com o passado é obsessão com esse pensamento socialista, inimigo da agricultura brasileira. A real, não adianta ficar gritando. O agro só é ouvido pois se impõe. O agro só é ouvido pois se impõe. Agora mesmo tava tendo treta com o Plano Safra. Agora, a gente foi um dos poucos a falar nisso. Aliás, é um problema assim, né? A direita bolsonarista que a turma do agro adora os bolsonaristas. Eu não vi um cara na rede social dos bolsonaristas falando sobre a malandragem que fizeram em retirar da rúbrica, não é nem rúbrica, vamos falar, do orçamento do Plano Safra, o dinheiro para jogar na industrialização do Alckmin, falando que, não, na verdade esse pedaço desse dinheiro aqui vai para industrialização através de máquinas agrícolas, aí quer pegar autoria, e aí quer brigar. O que é isso, cara? O agro simplesmente está de pé porque se impõe. E se impõe porque teve organização política desde a Constituinte, porque montou bloco político, porque teve força, teve voz, e toda vez que a pessoa se mobilizar, ganhou. Tem a frente parlamentar mais organizada do Brasil. Gostemos ou não, era uma frente parlamentar que no governo do Bolsonaro era altamente governista. Eu discordava deles várias vezes. O que eu vou fazer? Obsessão do passado daquele que não quis deixar o poder. E o governo atual é muito culpado também em quê? Em vez de assumir a liderança de uma agenda pragmática, o que não é pragmático na agenda brasileira? O Brasil está nos BRICS. O quê? O pragmático na agenda brasileira? Todas as brigas que o Brasil começou a arrumar à toa, mundo afora, como porta-voz de um interesse anti-americano, para ser o cão de guarda dos BRICS. Então ele virou o cão de guarda dos BRICS sem ser a China, sem ter a bomba da China, a economia da China, o peso institucional da China. Talvez isso não tenha sido a melhor das ideias, talvez tenha virado um porta-voz de um discurso de desdolarização da economia do mundo, sendo altamente dependente de recursos que vinham de fora para a própria agricultura, o fertilizante, combustível. Talvez isso não seja uma decisão inteligente, pragmática. Talvez não seja a decisão... Realmente, não é... assim, o Brasil adotou um caminho que não é esperto. Ele tá pagando um preço agora. Eu não sei qual é a solução. É o que? É se abraçar cada vez mais? Vamos ver o que o Reinaldo tá falando. Eles querem parar de exportar para a China? Não, ninguém quer parar de exportar para a China. Agora... O preço de parar de exportar. O preço para exportar para a China é você se tornar um vassalo da política externa chinesa, comprando brigas com a maior potência do mundo. É esse o preço? Quer dizer que exportar para a China vinha com esse pack. Aí você vai ter que basicamente se encadelar completamente para a China. É isso? Precisa disso? O governo Temer vendeu muito bem obrigado para a China, mas ele não cumpria esse papel. É isso? Então assim, a gente precisa ficar sabendo então para ter exportação para a China, você tem que ficar rodando o mundo, arrumando brigas ou se propondo a ser, vamos dizer, o centro do diálogo na questão Rússia-Ucrânia, Israel-Palestina. Virar o Brasil, proponente da desdolarização do comércio global. Esse é o preço? Não parece fazer muito sentido. A China está nos BRICS, o Brasil está nos BRICS. Esta carta é imprestável, é burra. E eu duvido que represente aqueles que estavam em Brasília negociando. Vocês se transformaram num antro de reacionários descolados da realidade. É isso que vocês se tornaram. Entendi. Aí eles são reacionários. É isso. Era isso. Porque meio que todo mundo virou ali. Né? Pro Reinaldo todo mundo é reacionário, meio fascistoide. Enfim, cara.